Senhor presidente da APRASC, por favor. Convidamos o professor Sabino Busanello, mestre em Educação e professor da Escola Sindical da FETIESC, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina. Convidamos a senhora Ana Heder, presidente do Sindicato dos Comerciários de Jaraguá do Sul e secretária de Saúde do Trabalhador da CUT. Coordenação do professor doutor Yuri Novaes Luna. Bom dia a todos. Em razão do adiantado do horário, nós vamos iniciar a mesa redonda a respeito das práticas de prevenção ao assédio moral no trabalho, na representação dos trabalhadores, correto? Teremos aqui 3 apresentadores que serão, representando a APRASC, Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, o senhor Elisandro Lotim. Representando a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina, FETIESC, o senhor Sabino Busanello. E representando a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a senhora Ana Heder. Nossa programação vai transcorrer da seguinte maneira: cada expositor terá 15 minutos para fazer sua exposição, em seguida nós abriremos para perguntas e por um debate final para encerrar nossa primeira parte do seminário na manhã de hoje, ok? Então, sejam todos bem-vindos, quem já está chegando, e vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou o soldado Elisandro Lotim de Souza, da Polícia Militar de Santa Catarina, atualmente presidente da APRASC, a Associação de Praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Santa Catarina. Essa entidade ela engloba os praças da Polícia e do Bombeiro Militar como um todo. Significa dizer o soldado, o cabo, o sargento e o subtenente. É a base da segurança pública, né? O pessoal da linha de frente, o pessoal de ponta. Nós temos no âmbito da Polícia e do Bombeiro Militar os praças, são a base que eu acabei de citar, e os oficiais, que são os gestores do sistema. Então, eu represento aqui a APRASC, que é uma entidade que foi criada em 2001, nós temos hoje cerca de 13 mil filiados, somos uma das maiores entidades do país proporcionalmente, e fazemos, às vezes, de representar a categoria em todas as demandas que se fazem necessárias, desde a questão salarial até essa questão do assédio moral, que é uma questão tanto quanto nova para nós, mas que a gente está se inserindo também nesse debate justamente para levar ao conhecimento do trabalhador da segurança pública, do militar da segurança pública, que também tem direitos, e esses direitos têm que ser debatidos e, a partir disso, inclusive, discutidos e buscados. Então, agradecer Yuri, na pessoa do Yuri, cumprimentar toda a mesa, e já entrar especificamente no debate sobre a questão do assédio moral no âmbito do serviço público e, mais especificamente, na questão dos militares estaduais. O assédio moral na polícia e no bombeiro militar, ele já está meio que enraizado. A própria gênese do sistema militarista já nos coloca numa condição de submissão e muito propício à questão do assédio moral, por uma série de demandas, fundamentalmente pela questão ideológica do militarismo e, obviamente, dentro dessa questão ideológica, a questão das regras e leis pertinentes ou atinentes somente aos militares. São situações que se dão no dia a dia por conta de um sistema militarizado que já coloca quase como regra a questão do assédio moral, né? Reclamar, discutir, questionar no âmbito da polícia e do bombeiro militar já é dificultoso, e quem fizer isso, quem questionar, por exemplo, nós temos um discurso entre nós praças que diz assim: não questiona muito, porque se tu questionar, tu vai ser transferido para Dionísio Cerqueira. Isso por si só já é um assédio moral. A própria fundação da APRASC, lá em 2001,
já foi uma luta muito grande para criar a entidade, e os fundadores da APRASC naquele período sofreram inúmeros abusos, inúmeras situações que denotavam uma questão de assédio moral. Exemplos práticos, assim, a gente fazia reuniões, eu não participei no início da fundação especificamente, mas reuniões para organizar a APRASC, para fazer a APRASC se tornar uma entidade representativa, o que também é complicado no âmbito militar, até porque as entidades que tinham até então eram entidades que estavam subordinadas ao comando, e a lógica da APRASC é justamente o oposto. Então, a criação da APRASC por si só já foi um produto, já foi uma situação que denotou várias situações de assédio moral. Fazia-se reuniões escondidas, à noite, na madrugada, em casas de pessoas diferentes, não podia ser no mesmo local. Então, são situações que foram... E aí, claro, ao longo do tempo, depois que a APRASC acabou sendo criada, depois de toda essa situação, depois de todo esse empenho de governo e de comando em não deixar a APRASC existir, mesmo assim, as pessoas estavam comprometidas e compromissadas, acabaram criando, e aí, ao longo do tempo, ainda situações perduraram, e até hoje ainda perduram, sob o ponto de vista de punições veladas, que a gente fala. Eu lembro de situações, por exemplo, em que a gente era transferido de local de trabalho sem ser avisado. Então, um dia trabalhava de dia, num determinado setor, no outro dia trabalhava à noite, no outro setor, não tinha uma escala fixa, uma escala que pudesse denotar, inclusive, a possibilidade de ter uma vida social ativa. E isso servia, na ótica de quem geria, de quem estava no poder na época, serviria como uma espécie de alerta. Para com isso, porque se tu continuar, a tua vida vai ser complicada. E isso perdurou vários tempos, e até hoje algumas situações ainda permanecem nesse quesito. Tanto que há um medo muito grande, da categoria como um todo de denunciar o assédio moral. Isso é o mais grave. E a APRASC vem, ao longo desses 12 anos de existência, tentando criar fórmulas e criar situações que possibilitemos que o assédio moral seja evitável do ponto de vista da administração pública militar, mas também que seja possível a denúncia dessa situação no âmbito militar. E é extremamente dificultoso por conta da questão justamente dos códigos e sistemas que colocam o assédio moral quase que como regra na polícia e no bombeiro militar. E eu não estou aqui especificamente falando só sobre os praças, porque ele acontece também no meio do oficialato. A promoção de um oficial ou a promoção de um praça depende de uma avaliação subjetiva de um comandante. E, obviamente, se esse subordinado se, entre aspas, rebelar, aquele comandante jamais dará um conceito onde possa esse profissional ser promovido, por exemplo. Hoje, inclusive, nós temos situações em que, para ser promovido, tem, de forma ilegal, que inclusive não tem previsão legal, tem uma tal de avaliação moral. A avaliação moral é algo totalmente subjetivo. Inclusive, não existe previsão legal, e nós estamos aí lutando na justiça para tentar extirpar esse câncer no âmbito da segurança pública, especificamente na polícia e no bombeiro militar. Questionar na polícia militar é crime. Para mim, elogiar o meu comandante, eu preciso de autorização dele. Se eu quiser elogiar o meu comandante, eu preciso comunicar a ele, pedir para ele permissão para elogiar ele. Então, se para elogiar precisa autorização, imagina reclamar. Reclamar, então, eu jamais teria essa autorização, obviamente. Tem situações, por exemplo, um dos fundadores da APRASC, Sargento Soares, atual deputado estadual, que denunciou um determinado crime que estava acontecendo no âmbito da Polícia Militar, crime esse cometido por um oficial, na época, e ele acabou sendo condenado a 9 meses de detenção por ter denunciado o crime, ou seja, quem denuncia foi condenado, e o algoz, digamos assim, a pessoa a ser denunciada, acabou pegando, se não me falha a memória, 3 meses de detenção. Então, até para denunciar um crime, eu tenho que pedir autorização, eu tenho que seguir os canais competentes, que é o que se fala no âmbito da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Então, são situações que perduram no dia a dia, e a própria mídia como um todo tem colocado alguma coisa, às vezes quando se externa isso de forma muito real. Um exemplo muito claro aconteceu recentemente, em 2012, 2011, não lembro agora, em que publicou-se lá, veiculou-se a nível nacional, inclusive aquela situação daquele policial que acabou tirando a roupa, coisa e tal. Aquele policial, ele é produto de um sistema que já vem oprimindo ele ao longo de 15, 20 anos de carreira, e ele chegou numa situação de estresse absoluto, que perdeu completamente a estribeira e acabou criando uma situação daquela constrangedora. E aquele caso especificamente só não foi mais grave do ponto de vista do profissional,
porque a Prasc atuou efetivamente e estava lá junto, dando todo o suporte psicológico, inclusive jurídico, porque se fosse em outros tempos, aquele policial seria preso. Como já aconteceu no passado, tem um caso muito emblemático, e é só procurar no YouTube, de um policial militar que também acabou perdendo, aí, digamos, as estribeiras, com o sistema todo opressor que lhe afetava, e acabou invadindo uma emissora de TV, e ele foi retirado dessa emissora de televisão com uma arma engatilhada, apontada para a cabeça, e isso sendo filmado e passado ao vivo para todo o Brasil. Isso é só procurar no YouTube lá, depois a gente passa aí se for o caso. O cidadão perdeu lá a questão salarial, a questão da pressão familiar, a questão da própria profissão que ele exerce, a profissão que nós exercemos como policial militar e como bombeiro militar é uma profissão desgastante por si só, e nós não temos o aparato psicológico e jurídico, inclusive, da instituição e do Estado para poder, enfim, ter uma condição mais, digamos assim, tranquila para poder prestar essa profissão. E isso não acontece, isso é muito claro na polícia e no bombeiro militar, é muito enfático, isso é muito vivo, não é externado para a sociedade grande parte do que acontece, justamente porque o sistema, ele é um sistema fechado, é uma caixa preta. E agora, a partir de 10 anos para cá, a gente vem tentando resolver os casos pontuais. O sistema militar por si só, ele é assim, fechado. Mas no serviço público como um todo isso acontece, nos agentes prisionais, na polícia civil, nos órgãos de segurança pública, que são aquelas pessoas que têm o dever funcional de estar prestando segurança pública para todos e para todas, e tem uma arma como ferramenta de trabalho, o assédio moral, a humilhação, os abusos acontecem reiteradamente. E é preciso, a partir desse momento, a partir dessa compreensão, de saber que tem isso de fato, assumir isso como sendo uma política a ser adotada para que se evite essas questões. Num modelo militarizado, onde elogiar precisa autorização, reclamar nem se fala, num modelo onde se ensina e se aprega que nós somos diferentes, militar é diferente, isso é colocado na cabeça do nosso profissional no dia a dia, ao longo da sua carreira. Então, ele se vê, inclusive, diferente do ponto de vista da sociedade. Num modelo onde a Constituição não abarca o profissional policial e bombeiro militar. Os nossos direitos humanos dos trabalhadores militares do Brasil não são respeitados. Questões básicas como hora extra. Santa Catarina é um dos poucos estados que tem hora extra. E tem recebendo hoje hora extra total, hora trabalhada, porque conseguimos ganhar na justiça isso ainda, porque até bem pouco tempo atrás, nós trabalhávamos 280, 320 horas, ganhávamos só 200, o restante era de graça, trabalhava de graça para o Estado. Ou seja, um enriquecimento, inclusive ilícito do próprio Estado e da própria administração pública, e nós não recebíamos isso. Passamos a receber isso como fomos à justiça. Questão de material e equipamento de trabalho, básico, condições básicas. Eu em Joinville tive situações em que foi montado barreira, por exemplo, em que se colocou o policial militar numa determinada rua, entrada da cidade, com uma barraca sem água e ficava 12 horas. E eu só consegui reverter essa situação com a ajuda do Sereste. Porque tentamos denunciar isso em todos os órgãos, desde Ministério Público, Militar, por condições de trabalho, enfim, e não se deu a solução ao caso, e acabamos procurando o Sereste, que nos deu esse suporte para poder extirpar isso. Agora, vocês imaginem, um policial, 12 horas, trabalhando embaixo de uma barraca de lona, sem água, sem alimentação, sem banheiro, alimentação com marmita, fria. O presídio de Joinville, quando a Polícia Militar ainda trabalhava na segurança do presídio, os nossos profissionais se alimentavam com marmita, que chegava geralmente 2, 3 horas depois, no local onde era a fossa da penitenciária, do lado da fossa da penitenciária. Então, são situações assim que acontecem reiteradamente, e a gente tem buscado, ao longo dos 10 anos de existência, 12 anos de existência da Prasc, tentado estipar, mas confesso aos senhores e senhoras que é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil. Muito difícil por quê? Por conta de toda uma lógica, ideologia militar que é colocada na cabeça do policial e do bombeiro militar, que inclusive os faz crer e acreditar que ele nasceu para ser humilhado. Que ele nasceu, não, eu sou soldado, a minha função é ser humilhado. Se o meu comandante me ameaça de me transferir para lá porque eu não fiz determinada coisa, ou porque eu questionei alguma coisa, isso é normal.
Infelizmente, é isso que acontece hoje no âmbito da Polícia e do Bombeiro Militar. E é essa lógica que nós estamos tentando, a partir de reuniões como essa, a partir da busca incessante por informações, inclusive, por ajuda jurídica, inclusive, tentar extirpar isso do meio militar. Por quê? Porque isso reflete inevitavelmente na segurança pública. Não há como separar situações como essa de humilhação cotidiana, reiterada, de um profissional que esteja na rua sorrindo e que trate o público externo, né, como a gente diz, o público externo, de forma educada, de forma tranquila, né, de forma inclusive profissional. Ele é moldado para ser humilhado. Essas questões de Facebook, tem uma situação que ela é muito peculiar, né? Inclusive faz tempo que não vejo, mas há um tempo atrás tinha acontecido muito. Tinha um desenho de uma pirâmide, e nessa pirâmide tinha um pombo, e a partir daqueles pombos vai vindo vários, né, cada vez que a pirâmide vai aumentando a base, na base da pirâmide está o soldado. E aí aquele pombo, o primeiro pombo lá em cima, ele defecava, e aí o outro defecava, e aí o que estava embaixo, que é o soldado que está na base, pegava ali digamos assim, as fezes de todo mundo que estava em cima, e é isso que acontece na prática. E aí, obviamente, ele vai acabar externando isso em alguém. É inevitável, e eu penso que eu estou falando aqui com vários psicólogos, e que tem essa compreensão perfeita. Quando tu é humilhado reiteradamente no teu trabalho, quando é dito para ti que tu não é colocado na condição de cidadão, quando é dito para ti que tu é diferente, quando é dito para ti que tu é o super-homem, né, quando tu tenta, inclusive, questionar determinadas situações que acontecem, vem ameaças, vem situações que te humilham, vem situações as mais diversas que te colocam na condição de sumiço por completo, desde a perspectiva profissional até a perspectiva de ser humano. Ele, obviamente, uma hora ele vai estourar. Obviamente, uma hora ele vai explodir, e isso vai inevitavelmente refletir na segurança pública. E o trabalho que a gente tem feito e pretende fazer ao longo da existência da PRASC, daqui para o futuro, inclusive adquirindo a experiência de outros profissionais de outras áreas que têm muito mais, não vou dizer facilidade, mas muito mais conhecimento para trabalhar isso, a partir dessa lógica que pretendemos aí estar instituindo um processo contínuo de combate ao assédio moral, ao assédio psicológico e a outras tantas inúmeras situações que ainda perduram no ambiente da polícia e do bombeiro militar. Então, a gente está aqui para, primeiro, colocar toda essa situação de forma muito clara e muito objetiva, e num segundo momento, inclusive, pedir ajuda para que vocês aprofundem, né, o seu conhecimento e a sua compreensão dessa lógica militarizada, e a partir disso possam, inclusive, nos ajudar a coibir e evitar essas situações que acontecem na Polícia Militar e no Bombeiro Militar, mas também no âmbito do serviço público, no âmbito do magistério, no âmbito dos profissionais da saúde, profissionais da educação, enfim, agentes prisionais, Polícia Civil. O serviço público, regra geral, a gente tem dito assim, o Estado é o maior descumpridor de leis, e todo mundo sabe disso aqui. Estou chovendo no molhado. Em tratando-se de serviço público ou de servidor público, esse descumprimento de leis, esse descumprimento de normas, ele é muito mais enfático, porque se trabalha muito com o psicológico, cargos, pessoas que não têm, talvez, a capacidade funcional de estar gerindo e gerenciando, são nomeadas, e a partir dessa nomeação usam de seu poder para poder estar humilhando, questões políticas, inclusive, estão envolvidas nesse contexto, e a partir disso a gente está aqui para pedir ajuda, pedir reforço, né, a gente chama na Polícia Militar de P11, pedir o P11 para vocês, na lógica de estar trabalhando isso e criando daqui para frente, no nosso âmbito, no nosso meio de trabalho, condições para que isso não aconteça, inclusive na lógica de estar dando suporte de denúncias que aconteçam. Tem um caso emblemático, e para encerrar, recentemente, por conta daqueles ataques do PGC, tinha uma ordem, nós tivemos casos, e temos casos no Estado que beiram um absurdo, do tipo, você vai ficar 6 horas parado, em pé, na Praça 15, tem aqueles, uma bola uma tampa de metal, que às vezes acho que é do esgoto, tem uma tampa de metal ali, e o policial recebeu uma ordem para ficar 6 horas em pé, sobre aquela tampa, e se saísse era punido. Então, isso acontece, né? Eu estou mandando, e se desobedecer é crime, e se é crime vai preso, literalmente preso, eu não estou falando de prisão, vai preso, vai para o book, na jaula. Então, você vai ficar aqui 6 horas, por quê? Porque é um castigo, porque você questionou uma ordem minha recentemente. Então, está lá, aquela tampa, sol na cara, o policial com a mãozinha para trás,
6 horas ali. Se saísse dali, descumprir uma ordem. Se descumprir ordem na Polícia Militar e no Bombeiro Militar, é crime. O Soares diz assim, e é muito fácil, né, de poder compreender. Se eu sair agora, daqui, for lá fora, estiver dando uma situação e eu acabar tendo que matar alguém, eu posso ser solto. Eu crio, né, legítima defesa, estrita, de terceiro, aquela coisa toda, eu posso responder em liberdade, lá na frente, enfim. Se eu disser não para um superior meu, eu sou preso imediatamente. E saio algemado e vou para o BUC. E para me soltar, só um juiz. Então, olhem a gravidade disso. Eu posso matar alguém e eu respondo em liberdade. Mas se eu disser não para um superior meu, eu vou preso para a jaula e para me soltar, só um juiz. O fato de eu estar aqui agora, externando toda essa realidade para vocês, do ponto de vista jurídico, pode entrar alguém ali agora e me tirar daqui algemado. Só isso, por si só, eu já estou cometendo crimes aqui, pelo nosso código, pelo nosso regulamento. Então, num sistema desse, onde falar, pensar, questionar é proibido, o assédio moral acha o campo propício para a sua atuação. E a partir dessa lógica, dessa realidade, nós estamos aqui pedindo reforço, ajuda, para poder nos ensinar a combater isso e ajudar a combater isso. Então, esse era o recado da APRASC, e dizer que estamos aí, vamos continuar tentando trabalhar na perspectiva de tornar, né, a segurança pública de vocês melhor, e para que isso aconteça, nós, praças, também precisamos estar bem, porque senão é chover no molhado. Ok? Obrigado a todos. Agradecemos a exposição de Elisandro Lotin, que está representando a Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, e passaremos agora a palavra para o senhor Sabino Bussanello, representando a Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Muito bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o Yuri, coordenador dessa mesa, e em seu nome parabenizar a todas as organizações que viabilizaram e concretizaram esse evento, desde o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, as centrais sindicais, a universidade, a equipe toda que se envolveu. Então, são iniciativas como esta que fazem a gente se mover na construção de um mundo melhor, ou de aberturas dessas jaulas, né, que o próprio sistema capitalista nos colocou. Eu faço parte de uma federação dos trabalhadores nas indústrias, chamada FETIESC, que é uma entidade sindical de 2º grau. A contraposição dessa entidade é a FIESC, que é a patronal, Federação das Indústrias de Santa Catarina, que é patronal. A nossa congrega os trabalhadores e trabalhadoras. Em torno de 43 sindicatos, cerca de 320 mil trabalhadores, sendo 67% mulheres trabalhadoras, principalmente no setor de vestuário, fiação, tecelagem, papel químico, plástico, né, e similares. O meu objetivo aqui, quero aqui também agradecer a esse espaço criado por essas entidades, e explicitamente fazer um agradecimento pela militante e pela pessoa que compreende o dinamismo desse trabalho que a FETIESC vem fazendo, juntamente com uma série de outros atores. Quero aqui fazer um agradecimento especial à Chile, por nos ter colocado também dentro dessa mesa e dessa rota de reflexão, até porque a FETIESC saiu da capital há 10, 12 anos atrás e se colocou aqui a cerca de 60 quilômetros aqui em Itapema. Mas não foi por isso que a gente deixou de fazer atividades e debater questões estratégicas na ordem do dia. E eu sei que, além do professor Roberto, que nos antecedeu aqui, e trabalhou uma série de questões sobre o capitalismo, muitos dos aspectos que eu quero apresentar aqui, inclusive, diz respeito à construção que esses movimentos foram fazendo ao longo do tempo, e algumas pessoas que nos ajudaram a criar as primeiras reflexões com maior profundidade, e dentre essas pessoas eu tenho uma mestra aqui que se chama a doutora Margarida Barreto. Está aqui.
Só se fosse possível a gente passar as lâminas aqui, os slides. Senão nós vamos na... Seria bom, porque eu registrei aqui, doutora Margarida, apesar que fiquei 6 anos e meio fora da coordenação dessa escola sindical e desse trabalho político sindical, me dediquei mais à área do executivo e da administração e da gestão pública, mas mesmo assim, antes mesmo a gente desencadeou esse processo, registrei uma parte disso, registrei a parte que eu não estive diretamente envolvido, e consegui retornar agora, em 2012, já com uma série de outras diretrizes e procedimentos que conseguimos fazer. Bom, na verdade, o que eu queria aqui destacar, coordenador, é o trabalho do movimento, né, do movimento em defesa da saúde, segurança e qualidade de vida da classe trabalhadora, um movimento autônomo, eclético, que nós criamos, né, com um pool de entidades, né, e centrais sindicais. É um movimento extremamente, essencialmente reflexivo, educativo e político, não é partidário, mas ele tem um componente fundamental na reflexão dessa realidade do trabalho, principalmente do assédio moral, das práticas absurdas, né, estabelecidas dentro do processo de trabalho e fundamentalmente, algo que massacra diariamente milhares e milhares de pessoas, tornando-as vítimas, né, desse processo de produção de mercadorias e se perguntar a um trabalhador de sobrevivência, né, mas que lhe custa muito caro. Quero apresentar esses elementos como elementos essenciais na organização de políticas públicas, né, porque os resultados concretos desse processo, além de ações de educação, de formação, que realizamos nos sindicatos, com os trabalhadores e trabalhadoras, seminários. Em 2004, a doutora Margarida esteve presente conosco, onde que realizamos um dos primeiros seminários na nossa realidade sobre a situação da mulher trabalhadora no mercado de trabalho, e aonde que ela pontuou, e para nós foi uma certa novidade, esse elemento chamado assédio moral. Como é que ele se estabelecia, como é que ele aparecia, como é que ele desencadeava todo um processo de anulação das pessoas, das trabalhadoras, principalmente das mulheres. E nessa pesquisa descobrimos que cerca de cada 10 casos de LER-DORT, 8 vitimam mulheres trabalhadoras no setor da indústria. Então, esses foram alguns dos dados que a gente foi coletando nesses seminários, nesses debates. Juntamente com isso, nós começamos a chamar todas as entidades sindicais e nos propusemos a sensibilizar a sociedade civil, organizando mobilizações no Estado. Então, aqui em Santa Catarina, o movimento tem 10 anos, e todos os anos, além desses seminários de sensibilização, de reflexão, de pesquisa, nós conseguimos pautar numa cidade polo do Estado de Santa Catarina um processo de debate e de sensibilização daquela sociedade. E essas entidades, que no início agregavam-se em torno da FETIESC, do Sinergia, o sindicato aqui da Grande Florianópolis, do Sintratel, da UITA, União Internacional dos Trabalhadores, nós fomos ampliando para as centrais sindicais e começamos a incorporar essas entidades e conseguimos constituir movimentos, ações mobilizativas que envolveram milhares de pessoas. Por diversas vezes estivemos em Florianópolis fazendo audiências públicas, tanto na Assembleia Legislativa. Passamos uma vez a ponte Pedro Ivo Salles, nos dirigindo isso foi em 2005, nos dirigindo à Assembleia Legislativa, chamando a atenção e pautando essa história, a questão da saúde e segurança, e principalmente das LER, das DORT, e dessas questões todas que afetavam o conjunto da classe trabalhadora. Também desenvolvemos,
recentemente, agora em 2013, o movimento se deu na região carbonífera e no sul do estado de Santa Catarina, em Criciúma, aonde que envolvemos, inclusive, o setor patronal num processo de reflexão e observação com relação a esse componente, principalmente dos acidentes de trabalho, que é uma região marcada por inúmeros acidentes de trabalho. Cruzamos os dados gerais da população de Santa Catarina com o último índice de acidentes de trabalho em Santa Catarina e descobrimos que nós, Santa Catarina, somos campeões em acidentes de trabalho. Ou seja, de cada 1.000 pessoas, 7,64 delas são acometidas por acidentes de trabalho no estado de Santa Catarina. Ficamos bem acima do estado de São Paulo, de Minas Gerais, ou seja, de estados que populacionalmente são maiores. Então, esse índice, inclusive, nesse cruzamento de dados com a população de 2010 e os dados de 2010 e 2011 nos acidentes de trabalho, solicitamos ao Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, se havia confirmação desses dados. E recebemos que sim, houve sim a confirmação. O estado de Santa Catarina é um dos estados que mais prejuízo causa à classe trabalhadora e aos seres humanos que produzem, que trabalham aqui nesse estado. De cada 1.000 pessoas, cerca de 7,6 delas são acidentadas, são acometidas por doença do trabalho. E pesquisas recentes revelam que na região polo, principalmente do vestuário, da fiação, tecelagem, cerca de 60% das pessoas que são adoecidas adquirem LER-DORT. Jovens com 18, 20, 22 anos, 25 anos, se tornando praticamente inúteis no processo produtivo em função dessa realidade. E o assédio moral, aí aqui tem eu trouxe até umas revistas que a gente foi produzindo ao longo do tempo, e essa discussão aqui foi para o Congresso Nacional em 2004, através de um deputado catarinense, deputado federal catarinense. O deputado federal Mauro Passos pontuou isso. Nesse livreto, talvez poucos tenham, mas aqui tem uma entrevista da doutora Margarida, tem posições da doutora Margarida Barreto e da francesa Marie France, aonde que ela reflete como que isso se desenvolve, como isso acomete-se, e as leis e os processos legais que lá na França e em países europeus passaram, isso em 2002, 2003, 2004, então esse conjunto de elementos fez parte desse processo que a FETIESC e esse conjunto de entidades foi desenvolvendo. Bom, recentemente, estava falando nesse evento que fizemos em Criciúma, e que reunimos lá em torno de 1.200, 1.500 pessoas, nós estabelecemos uma meta, que de 2013 a 2014, a sociedade catarinense, o setor empresarial, os movimentos sociais sindicais, se comprometesse a fazer uma campanha para reduzir em torno de 30% dos acidentes de trabalho no estado de Santa Catarina. Meta ousada? Não. Se a gente conseguir essa meta, nós ainda estaremos ou chegaremos nos patamares do que é praticado nos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Bom, como eu tenho 5 minutos, eu vou pedir a sua ajuda, então, para que a gente vá até a parte final, que eu quero, inclusive, mostrar. Pode seguir. Bem final. Pode ir. Mais. Deixa que aqui, ó. Aqui está o seminário feito com as trabalhadoras. Está aqui a foto, doutora Margarida. Lá. Ali, ó. Primeiro seminário em 2004, na FETIESC, ainda sede antiga. Aqui, quando nós propusemos uma CPI da perícia médica lá em Campinas, e que levamos a Brasília, que criamos o Movida Brasil e levamos a Brasília para os ministros, aqui temos as reuniões que o movimento entregou aos ministros, aqui estão os dados que eu comentava, as cartilhas que fizemos. Essa foi a primeira cartilha de assédio moral que fizemos, em 2003, 2004.
né? Aqui também, né? Essas proposições aqui de projetos de lei, ó, né? Desde o projeto de Lear Dort, né, em Brasília, do assédio moral, né? Da discussão de mais saúde com a emenda 29, recentemente foi aprovada a NR 36, né? Que foi uma luta muito grande, né? Algumas audiências que fizemos, atos públicos, marchas aqui, foi a primeira audiência na Assembleia Legislativa, né, sempre com uma temática, trabalho para viver, não para morrer. Aqui, quando atravessamos a ponte Ivo Salles, né, Blumenau, Jaraguá, então, uma série. Esse é o símbolo que utilizamos do Charles Chaplin, né, justamente para caracterizar. Aqui fizemos uma campanha educativa, né? Enfim, uma série de questões, né? As marchas aqui em 2010, né? Eu vou para o final porque a gente não quer passar o tempo, mas aqui está o de Criciúma, né? Trabalho para viver, não para morrer, onde que reunimos a comunidade, fomos muito bem recebidos e a comunidade sentiu isso, porque antes panfletamos, conversamos com a comunidade, entregamos materiais, ocupamos a mídia, a imprensa e divulgamos isso. Essa é uma foto rara, fomos entregar uma carta denúncia aos empresários com os dados no Centro Empresarial de Criciúma, aqui o ato público em si, e aqui estão os dados cruzados pelo DIES, a FETIESC tem uma subseção do DIES, aonde que Santa Catarina, nos 47.754 acidentes, né, aparece ali com esse índice de 7,64. A meta para 2013, 2014, o que saiu na imprensa em Criciúma, né, algumas conquistas de 10 anos, um movimento eclético, pontua temas controversos e complexos, mas que está pressionando tanto a classe empresarial, os governos, né, a sociedade como um todo, estabelece parcerias como essa do protocolo do trabalho seguro, né, juntamente com o Fórum da Saúde da Alesc, participamos do seminário junto com esse fórum, as pesquisas feitas pela Fundacentro, cursos recentemente, tivemos desdobramento desse movimento em Criciúma, participamos de 2 cursos, né, de qualificação profissional e reflexão sobre essas questões dos acidentes de trabalho, assédio moral, né, e toda essa questão, alguns desafios, então, do Movida, né, e aqui o símbolo um pouco de toda essa luta e dessa pressão que a gente, né, mais do que máquinas, precisamos de humanidade, mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas 2 virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Quando no discurso, né, de O Grande Ditador, e aqui que tem uma observação bem clara, né? A opressão vai depender da nossa luta, né? De quem depende que ela acabe, também de nós. Quem é esmagado, que se levante, o que está perdido, que lute, né? Porque os vencidos de hoje serão os vencedores de amanhã, agregando homens e mulheres nessa luta pela construção de um mundo melhor, por essas janelas de transpiração coletiva e que possam nos agregar mais vida, qualidade de vida, e não justamente um mundo que possa fazer perder vida, perder qualidade de vida e levar ao caos social, como a gente percebe nos processos produtivos. Aqui deixo o endereço, o telefone, e passo aqui a mão da coordenação, a carta denúncia de Criciúma, os boletins e um vídeo de 20 e poucos minutos que retrata essa caminhada, né, nos últimos dias que fizeram. Foi, na verdade, dia 25 de abril, foi uns dias antes que desencadeou todo o processo também das lutas e mobilizações de junho. Nós pautávamos uma série de questões, inclusive envolvendo o Estado e o setor patronal. Deixo também aqui fora uma série de revistas que tratam do assédio moral, do assédio sexual e de uma série de outras questões aqui, que é a revista da Mulher Trabalhadora da FETIESC,
Alguns boletins, algumas cartilhas estão expostos aqui fora e passo a coordenação, então, esse material em primeira mão. Muito obrigado. Então, agradecemos a exposição do senhor Sabino Bussanello, representando a Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado de Santa Catarina, e passo a palavra, então, à senhora Ana Reder, que vai falar em nome da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Bom dia a todas e a todos. Em nome do coordenador Yuri, cumprimento a mesa. Quero cumprimentar meus companheiros de outras centrais, o Luiz, que é militante, vários companheiros, o Nicolau, que estão aqui, e que não é por estarmos em centrais sindicais diferentes que o problema que nós enfrentamos no mundo do trabalho não seja o mesmo. É questão de ideologia de uma central ou outra, mas assim, ó, a força que nós temos, a indignação para que o mundo do trabalho seja um mundo de prazer e não de adoecer, é de todas as centrais, é de todos os trabalhadores e é da sociedade. Então, nada melhor que dentro de uma universidade, nós tenhamos aqui, nesses jovens que hoje estão ingressando numa faculdade para entrar no mercado de trabalho, a compreensão de que devemos trabalhar não para adoecer, e sim para viver. Quero cumprimentar também o companheiro Adelino, José Adelino, que se hoje eu estou militando na saúde do trabalhador, ele foi uma das pessoas que me levou a acreditar que um outro mundo é possível. Doutora Margarida, aos demais professores, alunos, a comunidade em geral, a CUT Santa Catarina, tenho o prazer de vir aqui debater com vocês esse tema tão importante na vida de cada um e de cada uma trabalhadora desse país. Eu tenho uma lâmina também para passar, só que já falei para o professor que antecedeu essa mesa que ele me prejudicou. Porque, olha, quase tudo que coloquei na apresentação, ele falou. Então, vamos dar uma passada rápida do que é o assédio moral. Acho que todos estavam aqui desde o começo, já tem ali, né, o que é o conceito de assédio moral. Pode ir passando. As características do assédio moral, que é a humilhação, é o constrangimento, é o preconceito, é o isolamento do funcionário, as atitudes repetitivas e prolongadas. Só esqueci de colocar ali também a homofobia, porque tem muito nos locais de trabalho a homofobia. Pode passar. Tipos, né, de assédio. As consequências. Aí que o professor falou das consequências, as físicas. A cefálica, a perda de apetite, a insônia, a hipertensão. Nós, do movimento sindical, também adoecemos. Quando, há 13 anos atrás, eu entrei no movimento sindical, eu não tinha problema de pressão alta, eu não tinha vários problemas que hoje me acometem. Por quê? Porque a indignação que nós temos de ver companheiros e companheiras nos locais de trabalho adoecendo, sem que nós podemos adentrar ao local de trabalho e ver se aquele local é sadio ou não para o trabalhador. Porque tem um tal de interdito proibitório. Quando o trabalhador chega ao sindicato para dizer, no meu local de trabalho acontece tais práticas, nós não temos como entrar lá dentro porque a empresa não deixa. E o que ela faz? Ela entra com interdito proibitório na Justiça do Trabalho. E, pasmem, a Justiça concede. Para que aquele empresário continue lá no local de trabalho, adoecendo o trabalhador, tanto fisicamente como psiquicamente. Então, é muito difícil para nós, do movimento sindical, se não tivermos o acompanhamento do Ministério do Trabalho para que eles possam entrar e ver em loco o que acontece, fica difícil para nós ver que aquele local de trabalho é insalubre, que aquele local de trabalho está adoecendo. A única coisa que nos resta é, através de cartilhas, jornais, fazer com que o trabalhador entenda
Quais os seus direitos e quais os seus deveres? Direito, ele vende a mão de obra. E em troca, ele tem que receber um local de trabalho sadio. Ele entrou sadio, ele tem que sair sadio. Enquanto as empresas não forem punidas por adoecer os nossos trabalhadores, sentir no bolso o que é, para o mundo do trabalho, jovens estarem mutilados, tanto física como psiquicamente, essa sociedade não vai ser justa. Então, nós temos que lutar. E lutar, assim, eu estou vendo aqui, ó, quantos alunos novos aqui, né? Quantas pessoas jovens. E eu peço a Deus que vocês não tenham o mesmo problema que o companheiro aqui da Petrobras teve. Porque ele está no estágio onde que o mundo do trabalho o devolveu depressivo, o devolveu doente para a sociedade. E não é isso que nós queremos para nossos filhos, para nossos netos e para essa juventude que ora está se formando para ir para o mercado de trabalho. Pode ir passando. As consequências, né, do assédio, que o professor falou muito bem. Pode ir passando que depois vou para a metodologia ali da CUT. A organização do trabalho, a precarização, né, das relações de trabalho. Agora, companheiros e companheiras, tem mais uma nuvem em cima da nossa cabeça, que é a PL 4330, aonde que precariza o mundo do trabalho. Aonde que o trabalhador, depois de adoecido, ele vai ficar, que não sabe para que lado correr. Mas, graças a Deus, as centrais sindicais aqui presentes, e outras que aqui não estão, estamos atentos. Estamos indo a Brasília, 30 horas dentro de um ônibus, para lá lutar para que não passe essa maldita PL 4330, que é de autoria do deputado Sandro Mabel, aquele das bolachinhas, porque cada vez que esse homem faz um projeto, ele faz para prejudicar a classe trabalhadora. Então, na hora de votar, a gente também tem que saber em quem votar. Porque aqueles que vão para lá, para tirar nossos direitos e para fazer com que nós adoeçamos, nós temos que descartar. Política, assédio moral, a legislação, o professor também já falou, o Sabino também já tocou nisso ali. Falar por último tem disso, né? As pessoas que nos antecedem já... A legislação, o Código Civil, Código Penal, Lei Federal, projeto de lei. Aqui em Santa Catarina, a Shirley é uma defensora desse projeto, o deputado, que hoje não está mais, né, mas o Mauro Passos, que foi uma das pessoas, assim, muito importante para que nós, dos sindicatos, tivéssemos essa luta junto com ele para que esse projeto passasse. Acordos coletivos. Nos acordos coletivos, nós do movimento sindical, sempre queremos pôr cláusulas que tangem a saúde do trabalhador. Mas a Federação dos Trabalhadores, tanto da indústria quanto do comércio, e de qualquer, são contra. Eles fazem um complô lá entre eles que não passa nas mesas de negociações as cláusulas que dizem respeito à saúde do trabalhador. É difícil nós colocarmos em convenção coletiva, nós nos humilhamos na frente do patronal. A classe trabalhadora ainda não entendeu que nós somos fortes. Se todos nós nos uníssemos e na época de negociação coletiva não visássemos só o salário, e sim qualidade de vida, que na convenção coletiva tivesse que ter cláusulas que mantêm a saúde do trabalhador, que tenha prevenção, porque depois de adoecido, daí a gente tem que acompanhar no médico, na perícia. Agora nós temos que ter prevenção. E para prevenir, nós temos que estar qualificados para isso e, em convenção coletiva, a gente poder cobrar isso da classe patronal. Já deu tempo? 3 minutos? Então, vamos passando só as lâminas, né, porque o tempo é curto, e para a gente que é sindicalista, as angústias são tantas, que nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando desse assunto que nos deixa muito triste, porque o trabalhador, ele
Hoje em dia tem gente trabalhando doente. Ele não quer, ele fica os 15 dias pela empresa, mas aí o médico diz, não, vou te afastar para uma perícia. Ah, não, a perícia demora 3 meses, eu vou voltar para o trabalho. Ele trabalha doente. E ali vai se agravando, e vai se agravando. E não adoece só o trabalhador, adoece a sua família, como falou o companheiro lá da Bahia, da Petrobras. Porque quem não se sente triste de ver um familiar passando por uma situação de dano moral, de psíquico, as pessoas que são humanas, elas sentem. Imagina nós do movimento sindical, que no local onde nós trabalhamos e aonde que nós vamos, nos locais de trabalho, que eu posso adentrar porque eu sou comerciária, eu entro nas lojas, o trabalhador dizendo assim, ó, eu não aguento mais esse chefe me cobrando meta, é meta de seguro, é meta de venda, é meta disso, é tanta da meta, e a gente entra com ação, doutora Cirta, aí, no Ministério Público. Daí que fica, até lá o trabalhador já está doente, já está indo para psicólogo, para psiquiatra, e querendo coisas horríveis, que a gente nem é bom falar aqui para não deprimir mais. Então, a todas e todas que hoje estão aqui, é porque tem interesse em saber como é o mundo do trabalho. O quão ruim é você entrar são e sair doente. Peço assim, ó, a todos os jovens, a todas as pessoas aqui presentes, que não se deixe adoecer. Se o local de trabalho está adoecendo, diga não. Eu tenho direito ao trabalho decente, ao trabalho que vai me dar prazer e não me adoecer. Muito obrigada, um abraço a todos e fique com Deus. Queremos agradecer em nome da organização do seminário, né, a fala da senhora Ana Reder, representando a CUT, e tendo em vista o horário e para que vocês possam almoçar com tranquilidade, ou pelo menos relativa com tranquilidade, nós vamos fazer da seguinte maneira. As perguntas vão ser dirigidas por escrito, correto? Com o nome de vocês, a procedência institucional, né, a pessoa da mesa a quem ela se destina e um contato de e-mail, preferencialmente. E aí os membros da mesa vão responder a 3 perguntas e as restantes nós nos comprometemos a repassá-las para que elas sejam respondidas posteriormente, ok? Então, os nossos monitores vão recolher as perguntas e a gente assim vai proceder. Já vou aproveitar, antes de vir as perguntas, deixar aqui também um convite todo especial a todos que queiram se mobilizar junto conosco no Movida, para atingirmos essa meta e congregarmos e fortalecermos esse movimento. Também a FITESC permanece de portas abertas para os estudantes que queiram fazer pesquisa nessa área. É muito importante, é decisivo, as pesquisas que têm sido produzidas têm trazido resultados importantes, inclusive para a universidade. Então, deixo as portas abertas para esse contato e para esse encaminhamento. Aqui tem 2 perguntas, acho que as 2 dirigidas no tempo que eu fui gestor público,
quais as medidas que a FETIESC tem tomado para garantir a implantação da CIPA nos locais de trabalho e, durante a sua atuação no Poder Executivo, houve a efetivação da CIPA? Na gestão pública não existe CIPA, não existe a constituição daquela CIPA parecida com a da indústria, são componentes um pouco diferenciados. Mas houve, sim, durante o meu governo, a instalação dessa CIPA, a qualificação das pessoas, e mais que isso, a gente implementou o CEREST, né, o Centro de Defesa de Saúde do Trabalhador, no setor público, ampliando, inclusive, o tempo de gestante. Somos um dos poucos municípios que prolongamos para 180 meses o tempo da gestante. Aqui tem gostaria de saber se o senhor que beira os gestores, como é que leva os gestores ao executivo a assediar moralmente servidores públicos que participam do movimento grevista. Isso realmente não coaduna com o meu pensamento. Tenho clareza de que todo gestor ele tem seus momentos de negociação, ele lida com uma série de leis e questões orçamentárias, isso é preciso ter muito claro, como também tem vários procedimentos que você tem que fazer com o movimento reivindicatório. Então, no meu tempo, nunca tive problemas com relação a isso, tratei e adequei todas as questões dentro do seu tempo de governo, inclusive fui um dos governos que repassou em torno de 15,6% de aumento real em 6 anos de governo. Isso é inédito, em função das negociações que tive com o setor, com o sindicato, né, dos servidores públicos, e dessa relação diferente, mas muito respeitosa que pude desenvolver com os servidores públicos. Para mim foi pedido que queriam apresentação, né, em pendrive. Eu vou ficar aqui na frente um pouquinho, daí quem quiser pode pegar comigo a apresentação que eu havia trazido que eu trouxe para a amostra aqui. Pessoal, tendo em vista o horário, eu vou estar encerrando agora esta mesa para que vocês possam ter um período de almoço tranquilo. Os e-mails foram encaminhados, os palestrantes vão ter a possibilidade de responder a vocês por e-mail. E lembro a todos que 13h30, né, nós retornaremos com a mesa, vamos aqui, voltou, está do outro lado, está aqui, com a mesa Consequências Jurídicas do Assédio Moral no Trabalho, ok? Desejo um bom almoço a todos e até breve.